assim que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E a nossa mensagem hoje, ela tem como tema a escolha pela vida e o bem. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, a abrir para Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 30, verso 15 ao 20. E eu quero convidar você a estar lendo comigo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão, para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa passagem, ela olha além da bênção e da maldição. Ela está tratando de um período de restauração para o povo de Deus. Moisés, um pouco antes, ele lembra o povo de quando foram escravos no Egito, quando trabalhavam forçadamente, escravos no Egito. Moisés, então, reuniu a nação de Israel para desafiá-los antes de cruzar para a terra prometida. O pensamento central dessa passagem é a escolha. Era para ser uma escolha entre a vida e a morte. Era uma escolha entre a idolatria e a adoração a Deus, e somente a Deus. Se a idolatria ocasiona a calamidade, a obediência ocasiona a restauração. Os propósitos de Deus são misericordiosos. Depende das nossas escolhas. E fazer escolha não é uma escolha. É obrigatório fazer escolhas. É impossível passarmos pela vida sem tomarmos decisões. Até os indecisos, eles têm que tomar uma decisão. Eles decidem não decidir. Há escolhas sábias e escolhas insensatas, mas nunca escolhas sem consequências. Quais escolhas devemos fazer? Conta-se a história de um menino que ele gostava muito de brincar no fundo do seu quintal, num parquinho que existia no fundo do quintal. Mas tinha uma coisa que ele gostava mais ainda, que era ir para o sítio do avô. Passar o tempo que ele pudesse lá no sítio do avô. E ele sempre perguntava, mamãe, posso ir para o sítio com o avô? E a mãe falava, sim, nas férias você pode ir. E ele esperou ansiosamente pelas férias. E chegou as tais férias. E o avô ia vir para buscá-lo para ir para o sítio, passar essas férias lá no sítio. E ele, certo dia, pediu para a mãe, mãe, posso brincar no fundo do quintal? No parquinho lá no fundo do quintal? E a mãe falou, vai, mas fica próximo para que quando eu gritar para você, você possa me ouvir. E o nome dele era Ricardo. E o Ricardo foi para o fundo do quintal, lá naquele parquinho, brincar com seus amigos lá. E eles estavam brincando, e estava tão gostoso, eles estavam correndo para lá e para cá, e brincando de se esconder, e não sei o que, tanto, né? E aí, o avô chegou. E a sua mãe saiu na janela e gritou, Ricardo, Ricardo, várias vezes, e o Ricardo nada de responder. O Ricardo ouviu a voz da sua mãe. Ele ouviu ela chamar, mas ele decidiu não responder. Ele decidiu ficar lá, porque estava gostoso brincar. Então ele falou, vou ficar por aqui mesmo, vou fingir que não escutei. Ele decidiu não escutar a sua mãe. E aí o seu avô foi embora e mais tarde, bem mais tarde, Ricardo voltou para casa.
E aí a mãe perguntou: onde você estava? Ah, eu estava brincando no parque. E a mãe falou: mas eu te chamei e você não veio? Ah, mãe, não escutei. Poxa, Ricardo, seu avô veio e foi para o sítio e você não pode ir com ele porque você não ouviu. A escolha do Ricardo fez com que ele perdesse algo que ele estava desejando há tanto tempo. Temos feito escolha certa e temos feito escolhas erradas, mas não deixamos de fazer escolhas. Em primeiro lugar, pensando nesse texto que acabamos de ler, nós devemos escolher a vida e não a morte. No versículo 15 diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus sempre coloca diante de nós a vida e a morte e nos exorta a escolher a vida. O bem e o mal estão no cardápio das nossas escolhas. Porém, escolher a vida é optar pelo caminho que conduz à salvação. Escolher a morte é virar as costas para Deus e rumar rápido para a perdição eterna. Ir rápido para a perdição eterna. Deus, Ele não tem prazer quando uma pessoa que está longe dos seus caminhos, que está caminhando para o inferno, vem a perecer, quando ele vem a morrer. Ele tem prazer que essa pessoa se converta e viva, né? O caminho da salvação, ele é estreito, mas ele conduz à vida. O caminho da perdição é largo, mas seu fim é morte eterna. A porta da salvação é estreita, mas é a única que conduz à salvação e à liberdade. Essa porta é Jesus. A porta da condenação é larga, e são muitos os que entram por ela. Mas o fim de todos estes é a perdição eterna. O mundo, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, odeia a Cristo e a todos os que creem nele. O mundo, a sociedade, as pessoas classificam todos os que escolhem a vida como ignorantes e desinformados. Porém, não podemos ficar sem fazer a nossa escolha. Então, não hesite. Faça agora mesmo a sua opção pela vida. Em segundo lugar, nós devemos escolher a liberdade e não a escravidão. No versículo 17 e 18, ele diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. A liberdade, nós temos ouvido tanto falar nessa palavrinha, a liberdade, liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo, temos liberdade para isso, precisamos ter liberdade. Então a liberdade é um bem maior e é melhor que a própria vida. Porém, às vezes, ou quase sempre, a escravidão vem disfarçada, fazendo falsa propaganda de liberdade. Deus, Ele nos dá a liberdade e a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Aqueles que defendem a liberação das drogas, por exemplo, o fazem em nome da liberdade. A liberdade de que eu posso ou não usar, eu quero ou não. É a minha liberdade. Mas escondem, muitas vezes, o horror enfrentado pelas mães, esposas, famílias, ao conviver com a prisão emocional de ter um dependente químico em casa. Talvez você que esteja me ouvindo hoje saiba bem do que eu estou falando, esteja vivendo essa situação. A liberdade de escolha. Também há aqueles que defendem a ideologia de gênero, erguem suas bandeiras em nome da liberdade de escolha, mas não mostram um medonho conflito físico, moral e espiritual vivenciado por aqueles que mudaram o seu modo natural de viver. A sociedade, rendida ao relativismo, diz: ah, tá tudo bem, tanto faz. O que importa mesmo é ser feliz. Mas a que custo? A que custo vem essa liberdade?
aplaudem a destruição dos valores morais que sustentam as famílias, como se essa destruição da virtude fosse um progresso. Porém, trabalha contra si mesmo, pois nesse caminho de libertinagem só se colhe frustração e decadência. E olha, quando nós falamos de valores morais, de família, de caráter, de Deus, de vida santa, de vida separada para Deus, nós somos chamados de quadrados, de antiquados. A escolha da liberdade é sua. A liberdade é sua de escolher ou não. Escolher a vida ou escolher a morte. Escolher a bênção ou escolher a maldição. Ninguém quer viver a maldição. Todo mundo quer a bênção. Mas quando escolhemos certo, devemos escolher, fazer a nossa escolha de maneira certa. E em terceiro lugar, nós devemos escolher os valores absolutos e não esse relativismo moral frouxo que nós temos visto. No versículo 19 e 20, ele diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Temos lido. Eu vejo que em muitas casas onde a gente entra, a Bíblia está aberta. Ela está aberta em cima da mesa, em cima de uma estante, até numas estantezinhas bem bonitinhas colocadas lá, e ela está aberta. Mas temos lido ela? Muitas casas têm inúmeras Bíblias. Muitas casas têm várias Bíblias, várias traduções, vários modelos, pequenas, grandes. Hoje nós temos todos os tipos de Bíblia: Bíblia para a mulher, Bíblia para o homem, Bíblia para o pregador, Bíblia para a criança, Bíblia pentecostal, Bíblia isso, Bíblia aquilo. Temos tantas Bíblias. Mas conhecemos a palavra de Deus? Conhecemos o que está dentro dela? O que esse manual de instrução que Deus deixou para nós quer falar ao nosso coração? O que está escrito? Nós conhecemos? Queremos viver muito. E nós queremos viver bem. Como já falei, nós não queremos passar por dificuldades. Porém, nós não temos observado os preceitos do Senhor. Os fundamentos da nossa sociedade estão sendo atacados. Os marcos estão sendo removidos. Aquilo que era certo, agora já não é mais. Aquilo que era bom, já não é mais. Os valores morais estão sendo colocados de cabeça para baixo. A sociedade, ela não apenas tolera o erro, mas inverte os valores. Transforma o mal em bem, as trevas em luz e o doce em amargo. A ética cristã tem sido atacada com rigor em todos os lugares. Nas cortes, na grande mídia, na literatura, nas escolas e nas ruas, mundo afora. Fazem piadas da virtude e aplaudem os vícios. Promovem a degradação moral e zombam da castidade. Atacam o casamento e defendem o sexo sem compromisso. Escarnecem da família e promovem a ideologia de gênero. Sacodem o jugo suave de Cristo e colocam o pescoço debaixo da carga pesada do ateísmo. Mães, mulheres, esposas, precisamos fazer a escolha certa. Não podemos ficar em cima do muro, pois a vida é feita de escolha. Então hoje, você está ouvindo. A escolha é Cristo. É se voltar para Cristo. É deixar. Muitas vezes pode estar passando pela tua cabeça. Mas para mim já não tem mais jeito. Já não dá mais. A escolha é Cristo. Ele morreu por você. Ele pagou alto preço pela tua vida. Ele se interessa por você. Hoje precisamos fazer nossas escolhas. Que a sua escolha seja por Deus. Pela vida, pela liberdade, pela família. Se escolhermos bem, viveremos bem. Porém, se escolhermos mal, caminhamos rumo à morte eterna. Separação eterna do nosso Criador. Pois a Bíblia nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos.
Não existe aquele que não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não deixe para amanhã para fazer a tua escolha. Hoje é o dia. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração, falando com você nessa noite, não deixe para depois. Escolha receber Jesus como teu único e suficiente Salvador e terá vida e a vida em abundância com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, a escolha é para Cristo, por Cristo. A tua escolha deve ser por Cristo. E assim você estará escolhendo a vida e o bem. Que essa palavra chegue ao teu coração, que você possa ouvi-la, colocá-la dentro do teu coração e não esquecê-la. A escolha é tua. Eu não posso escolher nem mesmo pelo meu marido. E ele não pode escolher por mim. Mas cada um pode escolher por si próprio. Eu posso até aconselhar, mas escolher não. A escolha é sua.